Fala galera, segundo episódio do Destrava Aí Podcast e hoje com um convidado especial. Por quê? Eu falei no episódio anterior que quando eu abri uma caixinha de indicações no meu Instagram, algumas pessoas foram indicadas. E esse cara que está aqui comigo hoje, inclusive, foi indicado por algumas pessoas, porque é um cara que muitas pessoas respeitam, admiram, e hoje a gente vai entender um pouco mais da história dele e tentar extrair alguma dica bacana aí para que a gente possa nos desenvolver como pessoa e como empreendedores. Conrado Pontual Prime. Muito obrigado, Ricardo. Irmão? Obrigado. Tudo certo. Galera, muito obrigado pela indicação. A gente está aqui com o Ricardo para fazer um podcast, trocar uma ideia, bater um papo e ver se sai algum insight, alguma coisa para auxiliar todo mundo. Top, da hora. Mano, acho que é muito simples aqui, muitas pessoas talvez te conheçam, outras não. Sim. E para iniciar, o que é a Pontual Prime? Quando surgiu? Como é que foi essa ideia? Pra gente iniciar o nosso papo. Vamos lá. Vamos começar então pelo começo, porque eu venho de uma empresa familiar. Meu pai teve, agora há pouco tempo ele vendeu, mas ele teve a joalheria Ótica Pontual e ele abriu a loja um ano antes do meu nascimento. E ele teve por muito tempo, eu trabalhei, meu sonho nunca foi ser empreendedor, para contextualizar. Meu sonho era ser jogador de futebol, como a maioria das crianças no Brasil, né? E, cara, com 17 anos eu tive que tomar uma decisão de, sigo com o futebol, tentando, enfim, tinha testes, enfim. Eu disse, cara, não vou ser craque, não vou ser jogador de time grande, não adianta eu continuar insistindo nisso, que não vai me levar para o caminho onde eu esperava. Então, vou estudar. Daí fui ver o que eu ia estudar. Meu pai sempre quis que eu fizesse administração, que eu seguisse no caminho dentro da empresa, enfim. E não era uma coisa que me atraía. Naquele momento não era uma coisa que me atraía. E ele me disse assim, ou tu faz administração, ou tu te vira para pagar a faculdade. Eu fui na opção mais barata, né? Quantos anos? 17? 17. Essa aqui. Vamos na mais barata. Daí fui fazer administração, enfim. Comecei o curso. Fez aonde aqui, só por Fiz na UPF. UPF. Fiz administração na UPF. Não. Daí eu estava no terceiro semestre, meu pai teve que se afastar da empresa, ele se candidatou a vereador, enfim, na época, e eu acabei assumindo a empresa naquele período, e eu gostei do que eu fiz. Eu ainda, até aquele 17, momento... 18 anos? Não, daí eu já estava com 19, quase 20 mas anos. era novo. Né? Isso, novo. Daí eu acabei assumindo a empresa e tentando implantar algumas coisas que eu vi na faculdade, algumas coisas que eu acreditava, e foi dando certo. A gente em 6 meses, por exemplo, conseguiu aumentar 30%, 40% do faturamento da loja, enfim, a gente foi agregando valor, trazendo produtos diferentes, fazendo um marketing diferente, trocamos fachada, enfim, fizemos várias ações ali dentro que foram dando um resultado. Porém, tem aquele grande problema de empresa familiar, que é conflito. Então, sim, às vezes tu tá com conflito em casa, tu leva para a empresa, tu tá com conflito na empresa, tu leva para casa, e isso acontece, vamos falar, em 99% das empresas familiares, sempre vai acontecer. E aquilo foi, cara, assim, eu sempre fui muito ambicioso, sempre fui muito inquieto, e eu queria fazer muita coisa e ele me travava e não, calma, vem aqui, não, deixa. Isso dentro da empresa que não dele. Era pontual. Era pontual. Era pontual. Isso, era pontual. O nome era pontual. E daí, beleza. E daí a gente foi assim, uns 2, 3 anos, levando. Quando eu tinha 23, que foi 2015, apareceu, cara, assim, tipo, eu já tava que eu tava querendo sair, eu não tava querendo ficar ali, enfim, muito conflito, eu não conseguia fazer da forma como eu gostaria, tudo, e acabou aparecendo uma oportunidade de uma loja que estava fechando na Moron, ia vagar uma peça, e eu disse, cara, vou sair, só que eu não tinha grana para abrir sozinho, eu tinha uma parte da grana, e a gente acabou entrando em acordo, e ele investiu como sócio, uma parte como sócio investidor, só que ficou combinado.
Não tu investe, mas tu não aqui se não mete. manda lá, né? Mas tu investe, mas tu não toma decisão lá. Entendi. Então, e tu vai ter o retorno sobre o teu investimento depois. Beleza. Daí a gente abriu em sociedade e começamos o negócio numa loja de 24 metros quadrados. E eu quis trazer um pouco do pontual, porque já era conhecido, enfim, mas também agreguei o Prime porque eu queria trabalhar com um nível de produto, um nível de cliente diferente. Entendi. Até porque a Moron remete a isso. Sim. E era uma loja... Isso, quando foi isso? 2015. E há alguns anos, cara, 6 anos atrás era muito mais. A Moron era tipo, quem tá na Moron, caralho, Isso. As marcas. 5 anos. 5 anos e 4 meses. Foi outubro de 2015. Massa. Daí a gente abriu numa loja de 24 metros quadrados da Moron, bem onde tem um restaurante árabe ali agora. 1 ano e meio depois, comecei a fazer meu trabalho, enfim, tentando, cara, com um investimento baixíssimo, assim, a gente fez um investimento bem baixo. Não justificava o nome Prime pelo nível de produto que a gente tinha, pelo nível de móveis, de mobiliário, enfim, mas eu sabia onde eu queria chegar. Boa. E a gente ficou 1 ano e meio ali e vagou uma peça, 2 lojas para o lado, que era a antiga Multissom. Tô ligado. E era uma peça 3 vezes o tamanho da peça que eu estava naquele momento. Daí eu disse, cara, eu lembro até hoje, cheguei dia 2 ou 3 de janeiro lá, virada do ano, e a Multissom estava terminando de carregar as coisas que eles estavam tirando da loja dele. E eu olhei, parei na frente e disse, mas aí ia dar uma baita loja. E, cara, fiquei pensando, olhei meu fluxo de caixa. Como eu comecei 1 ano e meio antes, mas sem capital de giro nenhum, eu ainda estava, cara, construindo Tentando. isso, né? Tentando. Não tinha um capital de giro para investir numa reforma, fazer uma loja top e tal. Mas vou tentar. Daí eu segurei janeiro, fevereiro, março e a metade de abril sem comprar nada, tipo, sem repor produto, porque eu tava sempre repondo. Eu disse, vou deixar girar para fazer caixa. Deixei girar, fiz caixa, eu fiz uma contenção das contas ali, deixei girar, fiz caixa e eu disse, mas vou meter os peitos, cara. E a gente foi, conversou com o cara, dono da peça, negociei, eu disse, vai aumentar isso o meu custo, preciso aumentar isso o meu faturamento, enfim, fiz conta e fui, e meti. Daí a gente, com 1 ano e meio, pulou para essa peça que era 3 vezes o tamanho daquela. Eu saí de uma de 24 para uma peça de 85, mais ou menos. E o aluguel 3, 4 vezes mais? Não, até não, muito? um pouco mais, tipo, não era tanto. Pelo menos. Conseguiu uma negociação legal, enfim, 50% mais. Mas mesmo assim, eu conseguia suprir aquilo com o que eu gostaria de fazer dentro da loja. 24 metros quadrados me limitava demais. Beleza, daí a gente foi pra lá e começamos a construir um negócio. Enfim, o negócio já deu uma baita evoluída. E cara, assim, tipo, a gente foi sempre agregando marca, enfim, evoluindo. E agora, 6 meses atrás, em julho do ano passado, a gente mudou, criou um novo formato de negócio. A Pontual Prime, que era ótica Pontual Prime, passou a ser Pontual Prime Store, deixou de ser só uma ótica. A gente agregou, juntou com a empresa da minha sogra e da minha esposa, que é a Golfinho, e fez um novo formato de negócio, onde a gente integrou a ótica, a joalheria, a relojoaria, a loja de roupas femininas. Agora eu criei um espaço totalmente masculino ali dentro. Então a gente, um coffee bar, espaço kids, enfim, a gente reinventou o negócio no meio da pandemia. E a Pontual Prime, essa é a história da Pontual Prime até aqui. É o esqueleto da parada, né? Porque tem muito detalhe aí que com certeza desafios e conquistas, realizações que a gente pode entender e aprender pra caramba com isso. Cara, o que me chamou, até antes de a gente iniciar, que é gravar, né? Estava conversando e isso me chamou muito a atenção, assim, porque quando começou a pandemia, pra mim foi um baque muito forte. Eu tinha vários contratos com treinamentos e uma série de ideias, assim, que, cara, já era, assim, porque, tipo, o meu trabalho sempre foi muito presencial. Sim. E por mais que eu produzo conteúdo no online, a entrega sempre foi muito presencial. Sim. Então, cara, e agora? E aí em 13 meses eu tive que, tipo, cara, remodelar tudo, assim. E como eu fui forçado a fazer isso, eu admiro muito pessoas que também fizeram. E a questão é, você fez, porque você falou julho do ano passado, contextualizando, estamos gravando em 2021 já, sim, pra galera entender. Isso. Então, julho. Cara, foco da pandemia. Sim.
como é que foi isso? Foi porque você viu que diminuiu o faturamento, precisava aumentar? Era um planejamento que já existia e você só seguiu? Como é que foi essa decisão de realmente seguir aquilo numa época que todo mundo estava apavorado com o comércio? Cara, na verdade, foi uma coisa que eu sempre tive um incômodo, porque assim, ó, eu sempre falei, todos os clientes sempre perceberam que a Pontual Prime era diferente. Só que eu não sabia te dizer o porquê era diferente. Se tu passasse na frente da minha loja, beleza, tenho alguns produtos exclusivos, tem um mix de produto muito bacana, enfim, a gente tinha um atendimento que é um dos nossos principais diferenciais, um atendimento sempre Prime. E aconteceu que, cara, mas eu olhava para minha loja e eu via ela exatamente igual a todas as outras. Se eu sou um cara que eu não conheço as lojas aqui, eu não sei o que é a Pontual Prime, eu passava na frente e eu ia dizer, é igual a outra. Mais uma ótica. Talvez, é bonita, beleza, vou entrar, ou não vou entrar, vou na outra que é mais bonita, enfim. Entendi. Era a mesma coisa. E eu sempre tive essa ânsia de ter um negócio realmente diferente. E cara, conversando, eu tenho um mentor, o Vinícius Bramer, a gente trocando uma ideia numa mentoria e ele, cara, eu falei, tem uma peça assim, assado, eu tenho memória fotográfica e eu sempre fui muito assim, cara, se tu me perguntar onde tem peça para alugar na cidade, eu sei várias assim, porque eu sempre passo cuidando, tipo, uma oportunidade. Então, eu vi uma peça que é hoje onde a gente se localiza, vi elas, vi várias vezes, eu disse, cara, mas vou ir ali perguntar qual que é o valor do aluguel, enfim, tipo, me informar como que ela é por dentro e tal. Fui ver a peça. Daí, cara, eu disse, cara, aqui dá pra nós fazer uma coisa. Ou a gente, dá pra nós trazer as lojas pra cá, se precisar a gente pode dividir, enfim, eu tava com a ideia de levar as duas pra lá. E daí, dentro disso, a gente na mentoria batendo papo e tal, cara, mas por que a gente não bota uma loja unificada? Não cria um novo formato? Um conceito, né? Porque um conceito existe diferente. Algum outro assim, nesse nível? Nesse formato, não. Não, né? Não. Tem as grandes lojas. Tipo, isso, departamento, tal, mas não tem uma ótica dentro. Entendi. No nosso ramo é muito diferente. Legal. E daí a gente começou a trabalhar a ideia. Cara, tem muito espaço para fazer muita coisa lá dentro. Vamos começar a formatar. E, cara, eu sou um cara que assim, eu sou muito execução. Tu falou antes MVP. Eu sou muito, cara, se eu ver que tem potencial, vamos para dentro, vamos fazer, não importa quando enfim, claro, um risco calculado, mas, cara, não tenho medo de correr risco, sempre fui assim. E daí a gente parou, analisou, daí eu falei com a minha esposa comprou a ideia, falei com a minha sogra comprou a ideia, eu disse, vou falar com meu pai, enfim, troquei uma ideia com meu pai, disse, dele, cara, confia em ti, faz o que tu acha que deve. Ele é teu sócio até hoje? Ele é meu sócio até hoje como investidor. E ele me disse assim, não, cara, confia em ti, faz o que tu acha que deve. Já tinha provado também que... Exatamente, ele exatamente falou isso, ele disse, cara, tu não precisa me provar mais nada, enfim, faz o que tu quiser. E daí a gente analisou e tal, cara, vamos fazer? Vamos. Tem o caixa ali para fazer uma reforma? Cara, uma loja de 350 metros quadrados a gente construiu agora. Vamos fazer? Vamos. Tá, mas quais são os riscos? Enfim, daí eu comecei a fazer feedback com clientes. Peguei N clientes da ótica, peguei N clientes da clothing e a gente começou. Cara, estamos com uma ideia de um negócio assim, assado e tal, mais ou menos, a gente... Cara, surgiu a ideia, tipo, a gente de unificar, a princípio era 3 negócios ali dentro. A gente queria trazer, talvez, um salão de beleza, uma esmalteria, a gente pensou... barbearia, a gente pensou loja de perfume, a gente pensou loja de vinho, enfim, várias coisas que a gente foi formatando o negócio no caminho, assim. A gente abriu a loja sem saber, com um espaço reservado para o terceiro negócio, sem saber o que seria ali. Já tem. E hoje eu abri um espaço totalmente masculino de óculos. Óculos. De óculos, relógio, acessório e tal. E agora eu vou agregando. Tem outras coisas assim, não vou dar spoiler, mas tem outras coisas a gente quer deixar uma cara de free shop. Então vai ficar um negócio bem bacana. Mas, cara, a gente teve a ideia no meio da pandemia e a gente foi lá e executou. Vamos fazer. A ideia foi, tipo, caralho, o mundo tá caindo, mas vamos pra cima. Vamos pra dentro. Cara, porque a gente não tinha... Cara, e que nem eu falei, o de ter uma loja igual, sempre me incomodou isso. E ter uma loja, por exemplo, um negócio digital, tu consegue reinventar ele muito rápido. Um negócio físico é difícil tu reinventar. Então, tipo, vou reinventar minha loja. Beleza, eu vou fechar ela um mês, vou reformar ela e vou
O conceito de reinventar entendeu? O padrão é esse. diferente, entendeu? E, cara, a gente conseguiu fazer uma reinvenção e deu muito certo, graças a Deus. Muito bacana. Cara, tu sabe que tu falando, eu atendo clientes de forma mensal, Sim. né? De consultoria de marketing digital. E eu faço algumas turmas também, porque eu entendo que tem pessoas que estão em fases que sim, tem que pagar alguém para ajudá-las, não a só executar, mas tipo pensar estrategicamente no negócio, Sim. falando de digital. E eu entendo que tem pessoas também que, cara, elas precisam aprender porque elas não teriam talvez caixa para contratar, mas é importante elas saberem daquilo para executar. Sim. E aí o que acontece? Uma das clientes mensais que eu tenho, ela tá querendo fazer algo relacionado a... Ela tem uma loja. Sim. E ela também quer um espaço diferente, ela quer agregar coisas novas e tal. Não é concorrente, então não se preocupa. É um segmento. Mas é uma coisa muito bacana porque e ela quer muito isso e, cara, eu acho que eu vou botar isso, vou diferenciar o nome porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente está conversando muito sobre isso. E o louco cara, tem muita opção de salas para alugar aqui em Passo Fundo. Sim. Isso é como você falou, a gente olha, pá, e aí quando você tem ainda um cliente pedindo... mais, né? Tem mais? Tem pra caralho. E quando eu tenho cliente pedindo, você fica ainda mais ligado, aqui eu posso indicar, aqui tem tamanho, como é móveis, tipo, tem que ser grande e tal. Aqui tem tamanho para estoque, não sei o que e tal. E uma das coisas que eu mais me preocupo, cara, na verdade, o que eu converso com ela primeiro, o público daquela região. Sim. E segundo, se realmente vai ter a cara do que ela quer. Porque aí, como os móveis são externos, tem que ter exposição externa, tem uma série de detalhes que a gente precisa dar visibilidade. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você estava falando, aquele ponto que você está hoje, ele não é um ponto muito tipo top, assim. Eu acho que muitas empresas abriram lá e não sei se, pelo menos na minha visão, não é um ponto, aquela história de o que abre aqui dá certo. Tem isso, né, no comércio. Ponto queimado, alguma coisa assim. Não tudo que é queimado. Sim. Mas eu não sei se é um ponto que, tipo, ficou muito tempo a galera lá. Não, ficou um ano, eu acho, fechado, porque antes era uma loja de roupas. Uma loja de roupa. Ali calçado. Tô ligado. Musa, se eu não me engano. De mulher e tal, assim. E eles ficaram 8 anos ali. Antes eu não sei o que tinha. Mas eu sempre gostei muito daquela quadra. A minha loja era na quadra na frente da praça, né? Era ali perto. Então, cara, o que eu analisei? Eu disse, cara, que não vai mudar muito meu público vai me encontrar lá, vai me encontrar lá naquele espaço. E, cara, se tu analisar as lojas que tem naquela quadra, tem lojas que chamam muito cliente. Por exemplo, lojas, tem JZ, tem Next, tem Dom Juan, tem Made Nest, tem, cara, N lojas ali. A própria quadra já dá uma filtrada no público. É bacana, né? Então, a gente... e assim, tem comércio dos dois lados. Ali na quadra da praça só tem comércio no lado onde nós tinha loja. Então eu analisei isso, cara, e assim, foi uma coisa que é uma sala como eu sempre almejei ter uma loja. Pé direito alto, toda em vidro na frente, com uma fachada bem grande. A gente tem 14 metros de fachada ali. Bom. Então, cara, a gente conseguiu... Eu enxerguei ali, tipo, uma possibilidade de fazer um negócio bacana, diferente e sustentável por um bom tempo, assim. Não vou precisar aumentar tamanho muito cedo. Cara, e é massa porque só ajeita um pouquinho. Às vezes ele não pega, né? Só ficar retinho. Beleza. Cara, e é uma coisa interessante porque eu já ouvi, acompanho, eu não sou o especialista em marketing offline. Sim. Eu sou muito mais do digital, tráfego, essas coisas, posicionamento, conteúdo e tudo mais. Mas eu vejo muita gente falar que você tem que avaliar o ponto queimado, cara. Então você não olhou pra isso, olhou só pro que você queria fazer. E já era. Tipo. Cara, eu tenho uma crença, assim, que, cara, inclusive... o meu medo era que abrisse uma ótica exatamente onde eu tinha loja, tá? E foi o que aconteceu. Veio uma loja de outra cidade e abriu no mesmo ponto que eu estava. Porém, cara, isso eu vinha conversando, enfim, tem muitos representantes, amigos meus, cara, e trocando uma ideia, enfim, e o cara me disse assim, me deu teve um dia que eu tava meio, e se abre ali, cara? Fiquei meio, sabe, tipo, quando tu tá assim na dúvida, sabe? E o cara me disse assim, cara, tu tem que entender que o que
faz o teu negócio é você, é a forma como tu pensa, é a forma como tu executa, é a forma como tu conduz o negócio. Não importa se vai abrir no mesmo ponto, não significa que vai dar o certo, que não vai dar o resultado que tu estava dando naquele ponto. E se tu for para outro ponto, é tu que vai fazer o teu negócio acontecer. E cara, é uma coisa que eu sempre acreditei, assim, eu sempre fui muito, até isso às vezes soa como ego, mas eu sempre fui muito autoconfiante. Tipo, cara, daqui que eu faço. Vamos lá que eu vou fazer e vai dar certo. E deu pra bola. E tem uma coisa que, tipo, cara, eu analiso muito bem, assim, eu tenho uma percepção que eu analiso muito bem. Tem potencial pra dar certo? Eu vou entrar. Se não, cara, eu tô na dúvida, eu não vou fazer. Tipo, não vou arriscar. Se eu tenho certeza interna, uma intuição, quase que uma intuição de que vai dar certo, tipo, eu não vou arriscar. Boa. Entendi. Cara, inclusive eu vou pegar o gancho aqui e vou fazer um convite pro teu mentor estar aqui. Vinícius Bramer é um cara que admiro pra caralho. Inclusive ontem, olha que louco isso, cara, o mundo é muito pequeno. Ontem eu tava no clube, no comercial, e eu cruzei ele, cumprimentei ali e tal, conversamos, trocamos meia dúzia de palavra. Falei, cara, o Vini é um cara pra convidar aí. Você fala dele, tipo, cara, Vinícius, você tem que vir aqui trocar uma ideia comigo, né? Tem muito pra contribuir. Cara, é o seguinte, outra coisa, um dos pilares que a gente tava conversando antes, eu te falei sobre isso antes, que, a galera que vai sentar nessa cadeira aí como convidado, muitos, cara, vai ter influencer, vai ter, tipo, galera de todos os segmentos diferentes e tal. Mas a questão muitos se expõem, mostram o seu dia a dia, dão dicas, os caramba e tal, mas você não é um cara que tem muita exposição na internet. Sim. Talvez a tua marca tenha as suas estratégias, mas você, Conrado, não. Cara, como é que você enxerga esse mundo online? E não tô falando de concorrência ainda. Sim. Tô falando de conteúdo, exposição sua e tal. Como é que você enxerga isso daqui pra frente? Cara, eu vejo, inclusive, é uma coisa que eu me cobro muito, de não me expor na rede social. Tanto que nos últimos meses, inclusive depois que a gente mudou o formato de negócio, eu comecei a botar mais a minha cara, participar de vídeos institucionais, de fazer um vídeo de anúncio, algumas coisinhas, mas é uma coisa que eu ainda me cobro muito no sentido de, cara, eu não consigo arranjar tempo para fazer isso e demanda muito tempo. Até estava conversando esses dias, eu disse, cara, eu tenho que comprar um celular com uma câmera mais top, porque eu não tô curtindo a minha câmera quando eu gravo o vídeo, enfim, daí eu dependo da minha esposa, vem, grava e tal. É uma coisa que eu me cobro bastante de não, e muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas dizem, cara, por que tu não começa a falar na internet, algum tipo de conteúdo e tal, e é uma coisa que eu me cobro, realmente eu tenho intenção de começar, mas estou começando aos poucos e ainda não consegui dar uma continuidade nisso. Entendi. Cara, eu pergunto isso porque, cara, é muito louco, né? Quando a gente tava... Inclusive o Vini, que é o produtor do podcast aí, cara das imagens, cara brabo das lives. Esse cara aí fez 110 lives, né? 110 lives na pandemia, cara. Que massa. O pau quebrou, o homem é foda. E, cara, a gente tava conversando sobre, cara, como é que a gente vai chamar essa parada? A gente teve algumas ideias e tal, e eu falei assim, cara, o que tu acha de destrava aí, desbloqueia, alguma coisa assim? Por que isso, meu? Porque, primeiro, o que você está falando aqui, o que está acontecendo aqui, talvez é algo meio inédito. Vai ficar, sei lá, 1 hora conversando aqui e, tá te gravando, conteúdo. Isso é conteúdo para você e para mim. Sim. Tá? Só que a segunda coisa a primeira coisa é essa, né? Você trazer esse conteúdo, dar insights para a galera que está assistindo e tal, e a galera pegar a tua visão, saber como é que você pensa e tudo mais. E o segundo, cara, é porque eu vejo muito isso. O que acontece contigo, cara, é com 99% das pessoas. Que eu sei que é importante, eu quero fazer isso. Sim. Mas isso... E aí vem aquela, mas o celular, mas aquilo e tal. Cara, que a gente acaba procrastinando. Não tenho tempo, eu tenho que resolver isso, equipe e tudo mais. Prioridades, tem outras prioridades. A gente acaba procrastinando isso. Mas eu sei que é importante, no teu caso. Só que, cara, talvez você aqui sentado nessa cadeira destrave isso hoje. Pode ser. Você pode pegar esse material e distribuir na tua rede social, cortar ele, fazer vídeos, talvez. Então, não é só um destravar pra lá, é pra cá. Eu destravo muita coisa te ouvindo aqui. Sim. Entende? Então a ideia é essa, o destravar não é só pra quem tá assistindo, é pra quem tá participando aqui, inclusive. Bacana, bacana ideia.
como é que você enxerga a concorrência online agora? Porque você disse assim, agora eu estou participando mais de institucionais, botando a cara em anúncios e tudo mais, provavelmente porque você enxerga que é um bom caminho. Sim. Você acha que o digital hoje, qual que é a diferença que ele faz no teu negócio sendo uma loja física? Cara, hoje a gente investe muito em digital, a gente investe muito em anúncio pago, tá? Com gestão de tráfego, enfim. A gente faz um trabalho no digital, sempre achamos muito, muito importante e eu invisto muito, tanto que as mídias tradicionais eu travei anúncio em todas. Tá segurando. Tá encerrando os contratos e eu tô... Você fazia com o quê? Não precisa falar o canal, Rádio, mas rádio, já fiz televisão, revista, a gente já fez várias e são meios que eu tô travando para dar o foco total no digital. E a gente já investe pesado no digital, tanto que eu contratei uma vendedora digital. Então, no mês de novembro e dezembro, a gente já tinha na loja uma menina, uma consultora que atendia especificamente em rede social. Então, a gente entende que tem que entregar para o cliente a mesma experiência que eu entrego para ele dentro da loja e entregar no digital. Não adianta, tu vai lá, Ricardo, vai me perguntar, vi um relógio e tal, vou no Instagram e vou perguntar, oi, valor, beleza. Se fosse antes da pandemia, a gente começou a fazer esse trabalho já, construir isso. Quando começou a pandemia, que a gente atendeu muito digital, a gente... mas peraí, tá errado, a gente tem que mudar o processo, a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir, enfim. E minha esposa é muito boa nisso, tipo em produção de conteúdo para rede social, em produção de texto, copy e tal. Legal. E daí a gente disse, mas a gente tem que melhorar, tem que evoluir. Cara, tu vai chamar lá, oi, valor. Daí eu vou te dizer assim, oi, R$600. Tu vai comprar? Caralho. Tu não vai comprar. Então, cara, a gente reinventou o modo. Cara, oi, sou o consultor fulano, vou te atender, vou te dar uma atenção. Esse produto é assim, assim, assado. Ele tá tanto, mas se tu quiser, me passa teu WhatsApp que a gente já te manda mais fotos, já te manda mais opções. Eu te atendo por vídeo, por áudio, enfim, pelo que precisar, eu te mando condicional, enfim. A gente reinventou o nosso modelo e, cara, deu muito certo. Dezembro, assim, pra gente ter uma noção. As duas lojas bateram metas e a vendedora digital vendeu 10% da venda total da loja, só no digital. Ela não atendia clientes que vinham até a loja, físicos tem os outros consultores que atendiam. Ela só atendia o cliente que ela captou no digital, atendeu por ali, veio na loja daqui a pouco provar um óculos ou verificar o relógio para fechar. Então, e faturou 10% da venda total da loja. Cara, para uma mega loja na rua mais buscada por lojistas talvez que atende um público A de Passo Fundo, cara, 10% Sim, é um faturamento, né? E cara, com 1 mês e meio de trabalho dela dentro da empresa. Então é uma coisa que a gente vem numa construção, a gente tem um e-commerce, mas que um e-commerce que até agora ele era visto por nós, inclusive por mim, porque a gente não conseguiu demandar tempo para criar estratégias, planejamento, enfim, para ele. O nosso foco de anúncio pago era todo para a loja física mesmo, não era direcionando para e-commerce. O nosso e-commerce a gente estava usando só como um formato de catálogo digital. Entendi. Tipo, cara, beleza, tu é de outra cidade, tu curtiu um produto, eu te atendi, eu te mando o link, tu fecha a venda por ali, eu te envio. Pronto, era assim. E agora a gente está começando a fomentar também o e-commerce, está começando a trabalhar, criar estratégia e ver ele como um possível um canal de venda mesmo, e online. Mais, talvez escalável. Isso, mais escalável. Sabe que o e-commerce tem vários caminhos, né? Na verdade, o e-commerce que você usa, ele é uma forma de dar segurança para o cliente. Isso. Tá, se eu comprei no site, teoricamente é mais confiável e tal. Mas muita gente, cara, tá fazendo o processo ao inverso. Tipo, capta pelo e-commerce, ou a pessoa vê no e-commerce, mas traz de volta pro WhatsApp porque quer humanizar mais, porque quer, tipo, como você falou, de experiência. Cara, eu quero conversar com a pessoa, eu quero ver o que realmente ela quer para eu poder entregar aquilo que realmente ela merece e tudo mais. Sim. Então, independente da estratégia de cada empresa, eu acho que isso é muito válido, né? Porque, cara, eu te confesso assim, muita galera nessa pandemia me procurou para resolver o digital. Sim. Só que, tipo, zero ideia do mundo online, entende? E eu acho que você conseguir agregar isso em 1 mês e meio, ter um faturamento expressivo
pouco espaço de tempo, é porque você já vinha olhando para isso antes, já vinha testando, já vinha... tava ligado nessa parada, Sim. né? E muita gente meio que tipo, tá, beleza, ferrou, tive que fechar as portas, agora eu faço o quê? Agora. Existe um negócio chamado marketing digital e eu vou pra lá. Caralho, se você não tá acompanhando as tendências, o que tá acontecendo, mano, você demora muito pra dar o tombo. Sim. E aí você falou assim, tem muita loja com placa de aluga, assim. Sim, tem. E eu acredito que é muito por causa disso. Cara, e eu acho que, assim, aconteceu, a pandemia é uma coisa muito triste que aconteceu e que veio, mas, assim, ó, como que eu posso te falar? Ele filtrou muito o mercado, né? Filtrou. Ele fez uma mudança que talvez ocorreria em 5 ou 10 anos, ele fez em 1 ou 2 anos, nós vamos estar passando por essa mudança, que é o fato de, cara, quem não estava no meio digital, quando fechou as portas, ia vender o quê? Cara, não tinha como vender. E o cara que estava no digital, mas estava fraco, que não tinha um conhecimento sobre aquilo, já não estava dando uma atenção para esse meio, também, cara, ele sentiu que as lojas, não é que o consumo sumiu, o consumo trocou de mão. Então, tipo, teve muitas empresas que estavam com um digital muito afinado e que cresceram muito na pandemia. Porque as pessoas, eu vou comprar do fulano, mas o fulano não tem Instagram, deixa eu ver, mas eu tenho que comprar aquele produto, e o fulano tá fechado, eu vou chamar o fulano aqui que ele... É um filtro, né? Então, na verdade, o Instagram ou qualquer rede social, principalmente o Instagram, porque eu acho que hoje é uma das plataformas que mais converte bem venda e público, dependendo do nicho e tal. Mas, cara, é muito assim, eu quero comprar, sei lá, eu quero alugar um imóvel. Sei lá, há um ano atrás, o que tu fazia? Google Imobiliário, Sim. certo? O que eu faço hoje? O que eu faço hoje, por exemplo? Não só de imóvel, qualquer outra coisa. Cara, eu quero, sei lá, alugar uma... A gente alugou essa sala comercial ano passado. Cara, eu quero alugar uma sala comercial. Beleza, o que eu vou fazer? Vou olhar no Google, obviamente, é um local importante para você estar. Tá, mas peraí, eu lembro que o Conrado lá, corretor, postou uma vez. Vou procurar ele. Se torna um canal de pesquisa também. Sim. E se você não continuar alimentando isso e dar uma frequência para aquilo, cara, o cara vai olhar e vai ver, cara, mas peraí, o Conrado, corretor de imóvel, postou aqui, sei lá, novembro de 2020, não postou mais nada. Tá, mas isso aqui deve estar atualizado. Já era pra ti. Cara, tipo, tu perde o tesão, ele nem segue o cara. E até pela autoridade que tu transmite gerando conteúdo, né? Perfeito. Eu tenho amigos corretores que, cara, os caras estão cada vez melhor, crescendo mais, melhor vendedor, melhor corretor, enfim, porque, cara, gera muito conteúdo, inclusive a gente comprou um imóvel um tempo atrás com ele, e, cara, uma atenção diferenciada, enfim, cara... Tu tem que estar ali. Ainda mais o Instagram, provavelmente ele não deu data ainda, mas ele vai liberar a pesquisa por palavra-chave, né? Como o Google. Então tu vai procurar lá corretor, tu vai achar os caras. E vai achar quem realmente é produtor, quem tem engajamento e uma série de coisas. E provavelmente vai ter um ranqueamento tipo o Google hoje tem. Então... E pago, inclusive. Exatamente. Perfeito. É muito louco. E tu sabe que, eu não sei, eu acho que eu sei de quem você está falando. É o Felipe? Isso. É o Felipe? Cara, o Felipe é um cara que... eu, Ricardo, tenho as minhas ideologias sobre a produção de conteúdo no ramo imobiliário. Sim. Já conversei com vários corretores sobre isso, mas o Felipe, pra mim, é um dos caras que desponta no digital. Sim. Tá? Eu acredito, minha opinião... Ele é muito forte. Ele é muito forte. Inclusive, eu quero ter ele aqui. Eu até mandei uma mensagem para um cara que eu sei que... Ele e o João são muito amigos, trabalham junto e tal. Quero ter eles aqui. Porque, cara, independente se... Porque eu acredito que ele poderia fazer algumas coisas que se eu fosse corretor eu faria. Que ele não faz. Mas isso não quer dizer que ele não tem resultado. Sim. O resultado fala por si só, tudo certo. Mas eu quero que ele venha aqui justamente pra gente conversar sobre isso. Cara, por que você faz só isso? Por que não ir por esse lado? Eu quero entender esse ponto de vista dele, né? Porque é importante. E até porque ele foi um dos que começou aqui, meu. Um dos que começou. Um vídeo com drone, pá, muito massa que ele começou a fazer. Não, que ele fazia as montagens com foto na frente do prédio e tal. Tipo, sempre acompanhei muito, sempre conheço o Felipe há muito tempo. Sim. E ele foi um dos primeiros que começou a gerar o conteúdo. Hoje, se tu for ver, na verdade, a maioria dos corretores estão na rede social.
mas ele foi um dos primeiros que começou a gerar seguir o embalo dele. Isso eu tenho total consciência. Sim. Mas é isso, cara, eu acho que é importantíssimo. E aquilo que você falou, beleza, eu vou colocar lá corretor de. Talvez se eu colocar imobiliária, aí vai aparecer talvez as top que estão brigando pelo leilão do Google lá, né? Sabemos quais são as mais fortes. Mas corretor de imóvel, passo fundo no Instagram, porra, peraí, eu posso até pagar pra estar lá, mas organicamente ele vai ser muito forte, tem uma quantidade de seguidores bacana, né? Tem, e se organicamente ele já é forte e ele paga um anúncio... Caralho, aí já era, desponta. Exato. Desponta, com certeza. Massa, cara. E aí você, a Pontual então é uma loja física, que vai se manter física. Sim. E que está usando os recursos digitais para cada vez mais alavancar a venda. E a gente... Esse ano começa com o plano estratégico, a gente enfim está com uma consultoria com planejamento estratégico para expansão. Porque a gente quer começar, estamos mapeando cidades na região já para replicar o modelo de negócio. No mesmo conceito no hoje. No conceito hoje. Entendi. Massa, cara, massa. Cara, e a questão do e-commerce? Se você, estamos olhando o e-commerce e ao mesmo tempo olhando cidades. Sim. O que te atrai mais? Cara, eu vou te falar que no e-commerce é mais difícil, tu pode, mas é mais difícil tu gerar experiência. Entendi. E no físico eu sinto que é mais fácil tu conseguir gerar uma experiência que tu atrai e fidelize o cliente. E no e-commerce a briga hoje por preço é muito grande. E fora que eu tenho um produto que é lente graduada, que tu não consegue trabalhar no e-commerce hoje ainda. Logo, com certeza vai ter tecnologia para mim tirar a medida do teu olho através de uma foto. Hoje ainda não tem. E eu não consigo a explicação para te entender o que é aquilo é um trabalho, um processo bem grande. Às vezes até a média de atendimento ótico é 1h e 15, então é um atendimento bem demorado, da segurança, transmitir confiança, enfim. Entendi. E isso no físico é mais fácil de transmitir. Mas eu vejo assim, o e-commerce a gente vai trabalhar com uma estratégia digital, evoluindo ele, porque eu tenho muito produto, inclusive, que, cara, entra numa classe que tem pouco na internet. Só que o pessoal briga muito por preço. A briga na internet é absurda. Por preço. E é uma coisa que, cara, não me atrai entrar na briga por preço. O nosso diferencial é agregar valor no nosso produto, na experiência que o cliente tem dentro de loja ou na experiência que ele tem até no atendimento digital, mas não é entrar na briga por preço, até porque tem players muito grandes que compram um volume 100 vezes maior do que nós e que nós nunca vamos conseguir brigar com eles no digital, a nível nacional no digital. Então a gente vai construindo autoridade também no físico e evoluindo o e-commerce ao mesmo tempo. Mas me atrai, sempre foi um sonho, um objetivo, uma meta, expandir a rede física. Legal. Para franquia? Cara, talvez. A gente trabalha com modelos que ainda não estão definidos de qual formato vai ser. Primeiro eu quero lojas próprias, mais algumas lojas próprias. Esse próximo passo vai ser Própria, talvez com partnership, mas não sabemos ainda. Com lojas próprias e futuramente, de repente, se a gente conseguir modelar o negócio tal como virar uma franquia, a gente existe a possibilidade, mas não está definido ainda. Entendi. Cara, eu vejo que você fala muito de experiência. Sim. Né? Você usa muito esse termo. De onde vem isso? Pedro Superti? Também. Cara, o que o Pedro Superti é um cara que eu tenho como uma referência no marketing de diferenciação. O cara é foda. Mas assim, o que é a experiência que você fala tanto? Me descreve assim a experiência que você... Porque assim, na minha visão, a experiência tem muito a ver com liderança. Sim. Porque uma coisa é o Conrado me atender, outra coisa é a tua colaboradora, sendo que você não está na loja. Sim. Muda tudo. Sim. Agora, como garantir com que isso aconteça por base em... Eu sei que a minha equipe gera uma boa experiência porque a minha liderança é assim. Como que você consegue garantir isso? Por exemplo, se eu for lá agora e você está aqui, eu vou ter a puta experiência mesmo você estando lá? Vai porque hoje, por Como exemplo, eu não isso? fico na frente da loja. Eu não atendo, então... Quem gera a experiência hoje são meus colaboradores. São meus colaboradores. Cara, desde que eu iniciei a empresa, e isso é uma herança que eu tenho que dar os créditos
para o meu pai, não experiência, mas o fato de atender muito bem. Ele sempre disse, cara, tu tem que resolver o problema do cliente independente do que seja. for. Tanto que nós não somos uma referência nisso, mas ele foi por muito tempo que outras lojas concorrentes em Jal diziam assim, cara, tu tá com esse problema aqui, eu não consigo consertar, vai lá na Pontual que eles resolvem. E ele ia lá e ele resolvia o problema. Cara, às vezes, tipo, uma haste de óculos. As outras lojas, na época, queriam te vender um óculos novo. Ele ia lá e resolvia o teu problema porque tu queria consertar aquele óculos. Beleza, atendimento. E a gente foi evoluindo, estudando, enfim, Pedro Superti e demais. E, cara, desde que eu abri a empresa, sempre foi muito assim, cara, a gente não tem que atender bem, a gente tem que atender muito bem. A gente tem que resolver o problema do cliente, independente do que seja aqui. A gente trabalha com um pós-venda muito forte. Por exemplo, cara, cansei até hoje, perdi dinheiro. Tu veio aqui, tu trouxe um produto que foi mau uso, tá? A fábrica não vai me dar garantia, mas eu vou resolver o teu problema para te manter como cliente. Então eu mato no peito, eu perco dinheiro, mas eu ganho o cliente. Sim. E já aconteceu de clientes, cara, que eu fiz isso, matei no peito, ganhei o cliente e o cara é meu cliente recorrente de 2 em 2 meses tá lá gastando e indica e, cara, assim, ó, vou te falar, até hoje talvez 1, 2, 3 clientes que saíram insatisfeitos sem a resolução do problema. Já chegou o fato de dizer, cara, assim, ó, eu não consigo resolver o teu problema. Pega o teu dinheiro aqui e fazer. Espero que tu consiga resolver em outro lugar. Realmente não conseguimos. Deu problema 2, 3 vezes. Eu disse, cara, me desculpa, te peço desculpa, enfim, mas vamos resolver o teu problema. Vou devolver teu dinheiro, tu não vai ter perdido nada aqui conosco. Sim. Então a gente trabalha com pós-venda muito forte, um atendimento. Cara, eu cobro muito, enfim, ali dentro, que o cliente se sinta em casa. Inclusive tem um dos meus colaboradores que ele fala, não, tu é de casa, daí a gente até mexe com ele. Usa isso na prática. E é uma coisa que, cara, a gente faz treinamento, a gente troca ideia, a gente mede, não continuamente, mas em alguns períodos específicos a gente tenta medir NPS, enfim, para entender se está certo, se o cliente está gostando. E, cara, os feedbacks que a gente tem são muito legais. Assim, a gente inclusive tem um quadro dentro da empresa que a gente criou que é o Wow Moment. Então a gente premia todos os meses quem criou uma experiência diferenciada para o cliente. Isso a gente inspirado no programa da Reserva, que eles também têm um que premia uma experiência gerada para o cliente. Até o Rony contou no Fator X, eu participei do Fator X do Pedro Superti o ano passado, e o Rony contou, o cliente entrou na loja num shopping do Rio de Janeiro, cliente gringo, estrangeiro, e ele trocou uma ideia com a vendedora, olhando o produto, enfim, ele disse que gostava muito de chopp. E a vendedora, ele entrou no provador e a vendedora levantou o telefone e disse, me traz um chopp aqui. O cliente saiu do provador, tava o chopp esperando por ele. E o cara foi ali, tomou o chopp, gostou, comprou, ficou encantado com a história. E daí, conta, é até engraçado, né, que depois subiu o garçom, disse que com 20 canecas de chopp entregar na loja. E daí o pessoal se olhou, não, mas ninguém pediu aqui mais nada, a gente pediu antes um chopp e tal. Não, tem um... então você se entenda, porque tem um cliente gringo lá embaixo me dizendo que mandou chopp pra todo mundo aqui. E foi uma coisa que ela ganhou o prêmio, enfim. E a gente se inspirou nisso e criou um quadro dentro da empresa para premiar as experiências também geradas para clientes. Feedback, por exemplo, teve uma experiência que, cara, chamou muita atenção, inclusive uma das nossas consultoras. O casal tinha uma cachorrinha, a gente fez uma campanha que foi Pet Friendly Day, que a gente, junto com a Dom Juan, Sensual, Mundo Verde, e a gente doou, e a Acertário, e a gente doou ali 1,3 tonelada revertendo uma porcentagem de vendas de um dia das lojas e a cliente foi no dia com a cachorrinha. E a cachorrinha tinha comido o óculos dela. Não vou te dar certeza para não mentir, mas eu acho que foi o óculos. Comido o óculos da cliente, a cliente foi fazer um novo óculos lá. E a minha vendedora sacou a jogada, viu que ela gostava muito de cachorro. E ela, na hora de entregar o óculos, ela deu o óculos e um brinquedo pro cachorro.
num saquinho de presente. Não. E a cliente chegou em casa, fez um feedback gigante, postou no Instagram, contou a história e tal. E isso que a gente tenta incentivar que eles gerem ali dentro. É uma coisa que, cara, me arrepiou aqui, porque, cara, ela pegou a sacada no momento certo e conseguiu fazer uma experiência diferente. Cara, e é muito louco porque muita gente que estuda diferenciação ou fala sobre isso, ou até mesmo tenta aplicar, a gente vê tentando aplicar no online ou no offline, tipo, eles tentam montar um negócio absurdo pra diferenciar e os caras. E não que não seja legal, só que às vezes tem muito investimento por trás disso. Agora, cara, quanto deve ter pago? Tipo, R$5 o mordedor do negócio. Só que o que significou para o cliente foi absurdo. Exatamente. Então, eu acho que quando você fala de diferenciação ou quando a gente olha para eu quero ter uma empresa que tem diferenciação no atendimento, é muito isso, né? A resposta tá ali, na tua frente, todos os dias. O cliente te fala. Percepção, né? Percepção. É feeling. É feeling. Cara, e essa galera que, por exemplo, essa vendedora que fez isso, e aí o outro rapaz lá que fala tá em casa e tal, pelo jeito é uma equipe muito bacana, mas assim, como é que é o processo para desenvolver isso? Porque o que eu mais escuto de clientes que tem loja é, putz, os caras não querem saber de nada com nada, fica um pouco, já quer sair porque recebeu R$100 a mais de aumento no salário. Como é que tu lida com isso como gestor, assim? Cara, é uma coisa que assim, é muito imprevisível, né? Mas, cara, como que eu vou te explicar isso? É muito imprevisível porque lidar com pessoas, tu sempre vai estar sujeito a surpresas. E tipo, que nem ela falou, por R$100 de diferença. Mas cara, daqui a pouco não é só os R$100. Os R$100 foi o estopim. Tem que ver o que tu oferece mais a fundo. Teu colaborador como benefício, o que tu oferece como salário. Tu paga ele bem? Daqui a pouco tu não paga ele bem e o cara lá ofereceu e mostrou um projeto para ele por trás. Falam muito isso em futebol, né? O projeto que me ofereceram a longo prazo. No que tu acredita, no que tu vê. Cara, é uma coisa muito difícil, mas que a gente desenvolve. A galera compra a ideia, porque a gente já na entrevista, a gente já tem um filtro muito... Hoje, nosso RH é profissional. A gente tem um terceirizado que vai dentro da empresa, faz as entrevistas, faz o filtro e, cara, a gente tem um critério muito algumas características muito específicas e assim, quando tu entra numa equipe que já está com a cultura impregnada, se tu não se encaixar na cultura, tu mesmo vai sair. Então, é uma obrigação do cara. Exatamente, e assim, eu acho que a parte cultural é muito importante. Qual que é o teu propósito de marca? O que que tu transmite para os teus colaboradores como objetivo? Enfim, eu acho que começa por aí. Qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é esse. Então, eu tenho que atender o cliente pensando lá em como eu vou gerar aquele propósito, vou transmitir aquele propósito para ele. Então, cara, a gente trabalha muito, a gente treina bastante. O Bramer, inclusive, fez treinamentos, tipo, a gente fez durante um tempo, todas as semanas, treinamento com o pessoal. Enfim, a gente busca desenvolver. Cara, assim, uma coisa que eu te digo, tem o Thiago Concer que ele fala, né? Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto médico, eu te mostro um milionário, né? Cara, e é uma coisa, é difícil tu fazer a galera comprar a ideia de estudar. Mas tem pessoas que são ambiciosas, pessoas que, cara, gostam de se desenvolver, que se tu der um empurrãozinho, der um auxílio, dar um suporte, eles vão buscar. Talvez não tanto quanto tu gostaria ou quanto tu buscaria, mas eles vão buscar, eles vão se aperfeiçoar, eles vão melhorar e vai de ti também estar gerindo isso, vendo como que isso acontece. Não acontece isso na minha equipe. Beleza, será que o problema é a equipe? Será que o problema sou eu? Inclusive já teve várias situações que eu parei e pensei, cara, não é a primeira vez que me falam isso. Então tem alguma coisa errada. Não é a primeira vez, talvez 2 ou 3 colaboradores me falaram sobre isso, eu tenho que repensar daqui a pouco. Sou eu o problema. Tá ligado. Então eu tenho que me analisar também. É muito louco porque a parada é muito emocional, né? Isso é muito emocional. E, às vezes, como você falou, cara, às vezes não é os R$100, às vezes é só uma desculpa pra pessoa fazer aquilo que eu tava pensando e dar uma segurança a mais pra ela. Mas assim, não é os R$100. Mas a questão é, primeiro, eu olhar para mim como líder, como gestor, como profissional, esse filtro eu faço muito, cara, pera aí,
em tudo, assim, cara, teve 3 parceiros meus que me falaram isso aí, então eu acho que tem alguma coisa errada. Tá ligado? Não é. Cara, eles não são retardados que dá tudo igual. Sim. Não, pera aí, alguma coisa tem. E às vezes olhar para a equipe também. Mas uma coisa que é muito importante, e eu, cara, trabalho com desenvolvimento pessoal há 10 anos quase. Sim. E, ter um colaborador treinado, capacitado, é aquela história, né? Eu prefiro treinar um colaborador e ele sair do que não treinar ele ficar. É um clichêzão, mas é muito real. Exatamente. E a verdade é que, cara, hoje a gente gravou um podcast anterior que era eu e o Catani, então 2 treinadores conversando. Só que a questão é a seguinte, nós falávamos sobre isso, né? A galera que tem visão sobre a parada, que tipo, cara, almeja algo. Primeiro, quando você mostra que ela vai entrar num ônibus, né, numa equipe ali que é a pontual, que vai deixar mais perto daquele objetivo, boom! Sim. Tipo, ok, e tudo bem que daqui 1 ano, 2 ela saia, mas ela vai dar o melhor dela. Sim. Esses dias eu conversava com um empresário, uma empresária na verdade, e ela falou assim, porque é do ramo da beleza, né? E o que o ramo da beleza tem? A pessoa vai, aprende, abre o seu negócio, porque, cara, qualquer meio metro quadrado, a pessoa bota uma máquina, o que for lá e começa a atender. Sim. Eu disse assim, cara, ok, você tem que respeitar o processo das pessoas. Mas ao mesmo tempo, a galera que fala sobre isso, que fala, porque vem, não sei o que e tal, reclama que não tem gente. Então tem um paradigma aí. Como é que você quer ter gente, mas tem medo que isso aconteça? Mas o detalhe é, porque não faz como eu pedi? Porque não faz como eu gostaria que fizesse? Ok, não faz. Mas se fizesse, seria tua concorrente, não tua colaboradora. Então a gente tem que entender esses limites também. Né? E tudo bem, um dia essa pessoa virar um concorrente, tá tudo certo. Exato. Mas naquele momento você não pode exigir talvez um pensamento de empresário, sendo que a pessoa está num pilar de colaborador ainda, ela não desenvolveu isso. Exato. Então você tem que balizar muito isso. Por isso que você tem que ter o filtro de até onde é tua responsabilidade. Eu sou muito... Cara, uma palavra que eu levo muito comigo é autorresponsabilidade. Então, primeiro eu me culpo para depois eu culpar o outro. Primeiro eu me analiso. Cara, mas será que não fui eu que não treinei direito? Então, começa por aí. Tu se analisar, tu se conhecer e tu olhar. Velho, não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, que é o que a maioria das pessoas fala. Tá, mas tu ensinou a fazer? Eu já me peguei em alguns momentos, mas não faz desse jeito. Daí eu paguei e pensei, tá, mas eu não ensinei. Como é que ela vai fazer do jeito que eu quero se eu não ensinei? Se eu não ensinei direito? Se eu não cheguei do lado ali, parei, esperei ela acertar para depois dizer, é assim, tá certo. Tipo, então a gente tem que se analisar também no que a gente passa, que nem agora com a consultoria a gente está desenvolvendo a questão de procedimentos individuais, de plano de desenvolvimento individual, de uma descrição de cargo mais prática do que aquela muito teórica. A clichêzona, né? Para o cara já chegar, a gente tem um manual de cultura muito afinadinho. Então, tipo, para o cara chegar, entrar na empresa e saber exatamente o que ele tem que fazer. Porque daí tu tem como dizer, não está suprindo a necessidade, não está alcançando a expectativa, vamos alinhar aqui, vamos fazer uma gestão de desempenho. Senão, cara, muito lúdico, tu não consegue cobrar do cara porque tu nem passou para ele exatamente o que cobrar, e ele sabe nem o que fazer. E às vezes nem tu sabe o que ele tem que fazer exatamente. Então... E isso é um erro muito comum, porque uma das coisas, quando eu fazia Dale Carnegie, eu entrava nas empresas, a gente fazia sempre o ROI. Tudo que eu faço, eu busco fazer ROI. Sim. E aí, entrava na Dale Carnegie, teu ROI tá aqui, vamos começar a preencher, beleza, fazia a avaliação inicial. Quando a gente começava a projetar, e a gente tinha equipe, geralmente o empresário que fazia Dale Carnegie tinha equipe, a gente ia e geralmente eu trocava uma ideia, tipo, bem, cara, como é que é o negócio aqui? Bem, tipo, simples, assim, de boa assim com a galera, mas tentando buscar a seguinte informação: qual é a tua função aqui? Eu também fazia essa pergunta. E as pessoas falavam, eu sou atendente. Não, esse é teu cargo, não é tua função. Só que aí você ia conversar com o empresário e falar assim, cara, qual que é a função desse colaborador? Ele é atendente. Cara, nem o próprio gestor sabia a função, como é que você vai cobrar do cara. Tem uma história, tava falando de atendimento antes e tal, da experiência do cachorrinho ali. Eu lembrei de um cara de Marau que foi meu cliente do Dale e depois se tornou cliente de outros processos quando eu saí da Dale Carnegie. Olha só, eu tava com ele em reunião e ele disse assim, a gente alinhando alguns processos de marketing, ele disse assim, Ricardo, aqui na minha empresa todo mundo sabe o que tem que fazer. Hoje vai começar uma menina que vai ter uma loja de carros, aí tipo, a pessoa que recebe as pessoas lá, ele ensina para o vendedor, ou para as peças e tal, isso.
Aí ele chamou, eu tava lá, ela veio, ela falou, pode começar e tal, assim, assado, seja bem-vindo. Eu olhando assim, tipo, de canto, né? Aprendendo pra caralho, né? E aí ele disse assim pra ela: a tua função aqui é resolver o problema de todas as pessoas que entrarem por aquela porta. Qual que é a tua função aqui? Ela repetiu, né? Resolver o problema das pessoas. Ok. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu chegar aqui e falar assim, eu quero comprar um carro zero, o que você vai fazer? Direcionar pro vendedor. Aí assim, beleza. E se eu chegar aqui e perguntar onde é que é a farmácia mais próxima? Ela meio que tipo, caralho, que pergunta idiota é essa? Como assim? Ela travou, sabe? Ele assim, quando uma pessoa chegar e perguntar isso, você vai fazer o quê? Você vai entrar na internet se for preciso, você vai virar o mundo, mas você vai falar pra ela onde é a farmácia mais próxima. Sim. Tá claro isso? Tá claro? Ok, pode ir. Cara, eu achei incrível aquilo. Muito legal. Porque geralmente o que o cara fala... É cultura, né? É cultura, cara. É cultura. Porque, tipo, geralmente é o quê? Você precisa atender bem, com um sorriso. Sim. Ok, Tá, basicão. beleza. Mas e aí? Se alguém chega e pergunta onde é que é a farmácia, que ela... Ai, não sei. Cara, só um pouquinho, eu tenho um computador aqui, eu olho pra ti e já era. Sim. Cara, ele pode nunca comprar um carro lá. Mas ele vai falar pra todo mundo, cara, eu fui lá e os caras são muito foda. Cara, muito louco, né? e tem exemplos muito semelhantes a isso. Já aconteceu, eu já indiquei concorrentes meus por produtos que eu não trabalho. Por exemplo, chegou lá e pediu lente de contato de adaptação. Cara, infelizmente eu não trabalho, mas a fulana lá trabalha muito bem com isso. Daqui a pouco ele vai comprar a lente lá e vai comprar o óculos lá também. Mas daí, paciência. Mas eu resolvi o problema dele, eu indiquei pra ele, enfim. Como já teve fato de um cliente que chegou com, eu não lembro se era um relógio ou se era um óculos, eu acho que era um relógio, que ele chegou, ele não comprou conosco, o relógio estava dando problema, não tinha assistência, ele comprou fora e ele não sabia como que ele ia resolver, era um relógio sim. E eu disse, cara, eu entrei no intranet da... Eu entrei no intranet da marca, peguei o contato da assistência responsável pelo estado, imprimi e entreguei pra eles. Cara, tu entra em contato com esses caras, tu envia pra esse endereço e tu resolve o teu problema, porque a gente não tem como fazer isso por ti. Ele pegou e saiu faceiro, só que é um cliente que, cara, tu resolveu o problema dele, independente de qual era o problema. Quando ele for pensar em comprar alguma coisa que ele sabe que tu tem, ele vai vir na tua loja. Cara, e eu acho que isso não tem a ver só com o pensar em comprar ou vir aqui. Cara, ele vai falar bem de ti pra todo mundo. E talvez é aquela história, tipo, talvez ele tenha o comportamento de comprar na internet, sim, porque paga mais barato e tal. Mas quantos amigos ele tem que vai falar, cara, eu fui lá naquela ponta, os caras são muito bons, atendem super bem, os caramba e tal. Ele não vai ser cliente, mas ele espalha a mensagem da marca. Sim, principalmente uma cidade pequena, que a Passo Fundo é pequena. Exatamente. Então é muito vantajoso você alimentar essa cultura. Sim. E não só alimentar, porque tem que investir para essa cultura acontecer. Bastante. Né? Tem que investir para essa cultura acontecer. Massa, cara. Meu irmão, a gente tem um quadro aqui. Eu olho pro Vini porque... lá vem. Não, ainda não é brincadeira, a gente tá se acostumando com essa parada, mas é o seguinte. Eu gosto muito do jogo de pôquer. Não jogo mais muito, joguei um tempo atrás. Não sei se você conhece o jogo. Cara, só por nome. Só por nome. No pôquer tem um termo que é o all-in. Tá. O que significa isso? Quando você tem algumas fichas, você aposta tudo pra ver se você tipo ganha o jogo e volta pro game, ou ganha tudo, ou tá fora. Tá ligado? Então eu acho que todo empreendedor teve seu momento de all-in e teve talvez um aprendizado com isso. Sim. Tá? Tipo, cara, esse momento aconteceu e eu aprendi isso. Tá. Qual foi o teu momento do tudo ou nada na tua carreira? O que você aprendeu com isso? Cara, o momento do tudo ou nada, eu acho que foi quando realmente a gente abriu a Pontual Prime e eu saí da empresa do meu pai. Lá no início. Enfim, eu saí da empresa dele lá no início, que tinha capital de giro, que estava estabelecida, que tinha um faturamento X mês e todo mês tinha aquele faturamento, que tinha uma segurança por trás. Beleza, não consegui resolver isso com o funcionário, é meu pai que resolve. E eu tinha 23 anos quando eu fiz isso. Arrisquei, todo o capital que eu tinha naquele momento eu investi, ainda peguei a metade do meu pai, mais uma parte do meu pai, e arrisquei, cara, botei a cara, e lembro até hoje, agora falando a gente busca as memórias. Eu estava fazendo uma pós-graduação na IMED de gestão empresarial, e uma colega minha me disse, o Brasil vive em crise, né? Mas 2015 tinha uma crise forte passando no país, e ela disse assim, cara, tu vai abrir uma loja igual às outras,
numa quadra onde ao redor das duas quadras ali tinha 22 óticas. 22 óticas ao redor das duas quadras e no meio de uma crise. E eu disse, cara, eu vou porque eu sei o que eu posso fazer, eu sei aonde eu quero chegar e a gente vai chegar. E a gente abriu e hoje a gente tá... cara, e acho que assim como aprendizado é o fato... Eu sempre falo, eu dei uma entrevista também pro professor Anderson, né, que é o da UPF, um tempo atrás, quando eu abri a Pontual Prime, a nova, e é uma coisa que eu falo muito. Cara, o cara tem que ter coragem. Inclusive o Brammer me falou, ele disse, cara, esse projeto que vocês estão fazendo no meio da pandemia, ele disse, eu te ajudei a modelar, a gente modelou e tal, mas ele disse, eu não sei se eu teria força de executar. Se eu faria. Tá executando. Se fosse do meu bolso, eu não sei. E, cara, eu sempre fui muito de executar, de ir lá e fazer, de meter a cara e, cara, vamos fazer. Cansei de perder dinheiro no sentido de, tive uma ideia e tal, vou lá, vou fazer. Beleza, depois nem sabe como é que usa aquela... Comprei uma máquina, depois não sei nem como é que usa a máquina, vou ter que entender e ver se vai me gerar alguma coisa. Mas enfim, sempre, cara, eu acho que tu tem que ter a coragem de arriscar no momento all-in, né? Tu tem que ter a coragem de arriscar, tu tem coragem de meter os peitos e, cara, vamos lá, vamos fazer. E se eu quebrar, aprendeu como é que não faz. Na próxima vez tu saber como que tu faz. E eu falo muito essa questão de execução. Eu até tenho que nos últimos tempos eu tenho tentado diminuir um pouco pelo fato de, tá, beleza, eu tenho que executar, mas eu tenho que planejar antes para mim não perder esse dinheiro como eu já perdi em tantas outras vezes. É que tá em outra fase do negócio. Exato. Agora. Então, cara, é coragem de tu arriscar e ir pra dentro e fazer. Porque assim, que nem Thales Gomes fala, Flávio Augusto fala, que são caras que eu vejo, admiro muito, sigo, busco informação, são ícones brasileiros. E eles falam, a ideia, uma bacia de ideia é R$10, né? Se tu não executar a ideia é em vão. E às vezes tu tem a ideia, tu tem uma puta sacada de negócio, mas tu fica... cara, mas vou sair do meu emprego aqui que tá tudo certinho, tá quentinho. Vou arriscar, cara, tenho segurança. E o próprio Flávio Augusto fala que não existe estabilidade, né? Tipo, em lugar nenhum. Tu é concursado e tal. Pode acontecer um problema ou uma mudança política, como o Paulo Guedes está tentando aprovar, não sei se aprovou, que funcionário público também pode ser avaliado e demitido. Então, cara, daqui a pouco tu tem estabilidade, o ano que vem tu não tem. E aí tem gente que ficou, tipo, sei lá, 5, 10 anos se preparando para ter essa estabilidade. Sim. E aí os caras mudam a regra do jogo, meu, que e já era, tipo, tu fica... E é uma coisa que tu não tem como influenciar, né? É macro, não tem tipo, é macro, não é micro. Tu não é muito louco, eu sempre falo isso, cara, porque às vezes, provavelmente tem pessoas que estão vendo e assistindo, acompanhando, vendo esse vídeo, enfim, sim, importa quando tá vendo esse vídeo, mas, cara, a galera, eu vejo que vê o vídeo, porra, tem que ter coragem, os caras e tal, eu tenho essas 1000 ideias aqui e tal, beleza, cara, põe no papel e vai, e vai. Aí a gente pode estar induzindo alguém a fazer uma puta cagada. Cara, eu não vejo por esse lado. Por quê? Porque hoje, com o mundo da tecnologia, da informação, cara, você pode empreender mesmo sendo assalariado. Exatamente. Você começa ali, testa, deu certo, sai. Cara, não tem desculpa. E com quase nada de custo, né, Ricardo? Então, sabe que tem 2 brothers meus nesse exato momento que eles estão abrindo uma loja, um Instagram de vender roupa. Sim. Os dois têm seus trabalhos, seu salário e tal, beleza. Não sei se pretendem sair ou não sei qual é a ideia deles, mas eles abriram. Tipo, pega uma grana aqui, vamos mudar, vamos vendendo. Se der certo, não sei o que eles vão fazer, mas tá acontecendo. Sim. Cara, é um Instagram, é um investimento em estoque, no caso deles, que é um produto, e põe vender, vendeu, compra mais e assim vai, né? A galera às vezes, eu vejo que as pessoas olham ou abrir um negócio como algo tipo, cara, eu tenho 100 mil reais para não sei o que, cara, não, vai fazendo, deu certo, escala. A tua história é esse exemplo. Eu comecei com 24 metros quadrados, aumentei um pouquinho, dei mais um peitaço e assim vai indo, cara. Exato. E assim vai indo. E cara, é sempre no momento que tu arrisca, é no momento que tu mais corre risco que mais tu pode ter tua alavanca, né? Então, tipo,
como investimento na bolsa. Se tu é um investidor de Moderado. risco moderado, ponderado, cara, a tua possibilidade de ganho é ponderada. Total. Agora, se tu é um cara ousado, um cara que arrisca, tua possibilidade de ganho também é maior. Teu risco é maior, mas tua possibilidade de ganho também é maior. Total. Inclusive as plataformas, elas filtram por isso, né? Você é moderado, cara, vai nesses ativos aqui, você é tipo agressivo, Arrojado, cara, agressivo. pau quebra aqui, ó. Aqui pode se fuder como pode ganhar um jogo. É assim. Exato. Eu vejo muito isso porque o ano passado, né, 2020 pra mim foi muito foda, porque eu sempre entreguei treinamento, Sim. né? Até final de 2019 iniciamos um projeto numa ideia de agência e tal que acabou não dando certo por não compatibilidade de ideias, Sim. mas ambas as partes estão muito bem no que estão fazendo. Sim. Mas a questão é, eu tinha essa segurança do treinamento. Sim. Cara, tipo, eu tinha 30, não sei se é 32 ou 34 treinamentos e palestras contratados de fevereiro a julho de 2020. Tipo, em fevereiro tava tudo certo, o contrato fechado e já era. Só que era presencial. Sim. Ok. Fomos, entreguei o primeiro, bum, pandemia. E aí, E agora? Como é que eu vou dizer, não, tu tem que cumprir o contrato? Não existe, é um fator externo. Qual que é a tua fonte de renda agora? E agora já era, negão. E aí eu fiquei, tipo assim, sei lá, tipo, 20 dias meio, caralho. O que eu Deus, faço? né? Aí eu peguei e falei, meu, eu já faço isso para algumas empresas, eu só preciso escalar o que eu faço, que é as consultorias, Sim. eu só preciso dar mais visibilidade para isso. Só que eu preciso dar visibilidade para isso de uma forma que eu cobre o que eu acho que eu posso entregar de resultado. Sim. Eu posso dizer, me paga 100 pila por mês, eu não posso fazer isso. Então, ao mesmo tempo que eu tinha um ativo que era seguidores, uma audiência relativamente boa e tal, eu já perdi uma fonte de renda e precisei começar do zero. Sim. Agora, por que eu consegui dar uma volta em 3 meses, uma volta relativamente boa e o meu de julho até o final do ano 2020 foi o melhor ano para mim financeiramente falando? Sim. Porque eu tinha uma audiência, porque eu tinha qualidade no que eu postava antes, lá em 2019, porque eu entregava um produto de qualidade nos meus treinamentos e eu só mudei um pouco o formato da entrega do desenvolvimento. Entendeu? E foi o que todo mundo teve que fazer. Teve que né? fazer. Todo mundo teve que mudar alguma coisa, Teve o que fazer. formato. Restaurante de buffet. O cara teve que botar a luvinha lá, o cara teve que criar marmita para entregar em casa, porque não é todo mundo que Muda está o formato. saindo. Teve que mudar formato, teve que inventar. Teve muito restaurante, enfim, que os caras não tinham nem o WhatsApp para atender. Sim. E os caras tiveram que, cara, se mexe, vai lá, faz, porque... E tu sabe que olha que interessante, eu não sei se tu conhece o Risto? Sim. Ristoguia. Eu fiz o lançamento deles, Sim. eu desenhei a estratégia deles. E uma coisa muito interessante é que, como a proposta do Risto conheça novos Sim. restaurantes e tal. Restaurantes. E tem, se não me engano, são 8 que tem só delivery, que a opção é eu delivery, vi. né? E aí, agora eu isolado, tava de Covid até esses dias. E aí, cara, pedi comida em casa, não podemos sair e tal. E eu comecei a usar o Risto. Sim. Pra isso, eu e minha esposa ali virou o ano. Cara, acho que foi tipo, uns 4 ou 5 restaurantes que eram delivery, que antes a gente já tinha pedido, não tinha pedido mais, alguma coisa ou outra, tem aplicativo já. Então quer dizer, já não é mais só o WhatsApp, eles já foram com o aplicativo. E talvez se não fosse uma pandemia, se não fosse Não o que aconteceu, cara, telefone ainda talvez, quiçá um WhatsApp. Entende? Verdade. Então precisou realmente evoluir pra caramba. Sim. E isso mudou o game. Se o cara não se adaptar, fica pra trás. E fora que, Ricardo, graças a Deus, vem a vacina aí, a gente vai dar uma atenuada no problema, mas esse ano inteiro, cara, a gente ainda vai passar meio parecido com o que foi 2020. Não vai resolver a pandemia. Em março começa a vacinação, acabou a pandemia. Não vai, cara. Então quem não se reinventou vai filtrar ainda mais essa galera. E eu ainda acho assim, ó, que só puxa um pouco mais aí. Tá. Eu acho que o fio tá puxando, né? Não. Cara, eu acho o seguinte, sobre isso, tá? Tem uma frase que eu gosto de usar e eu já vi vários outros players usando, que é o seguinte: depois que você vê, não tem como desver. Verdade. Então o que acontece? Cara, os restaurantes já viram o poder do digital, por mais que eles tenham investido o mínimo de energia e dinheiro possível. Então assim, por mais que, cara, vamos criar um cenário bem ilusório aqui. Vacina em março, abril, já era. Tipo, tudo. Vamos supor que isso aconteça. Mesmo que isso aconteça, cara, não vai voltar lá em março de 2020 e seguir dali. Não, segue da onde tá. Segue da onde parou.
Então, assim, as pessoas vão cada vez mais ir para o digital, cada vez mais gerar melhores experiências, melhor atendimento, humanização, porque dizem que esse É a palavra. a palavra da época é essa, é humanizar, é um atendimento personalizado e tal. Mas, por quê? Porque se elas não fizerem isso, acabou o game. Não é que acabou o game, ela pode até se manter, mas um crescimento talvez não vai acontecer. Vai perder mercado Mesmice. para quem tá fazendo. Pra quem tá fazendo. Pra quem tá fazendo. Pra quem tá Vai fazendo, perder exatamente. mercado pra quem tá Show fazendo. de bola. Meu irmão, brigadaço por ter aceito o convite aí. Acredito que o... Quanto tempo foi, velho? 1,5. Cara, Falam esses caras, né? cara, top demais. Mano, obrigado de coração. Acredito que teve muita dica, principalmente na tua história ali, que a galera vai poder aproveitar demais mesmo. E até conversávamos antes sobre isso. A minha ideia é no futuro fazer algo online, algo ao vivo, né, com pergunta, a galera trocando ideia junto, alguma coisa nesse sentido. Mas por enquanto eu te agradeço e com certeza quero você aqui mais vezes ainda esse ano. Muito obrigado, Ricardo. Valeu pela oportunidade e parabéns pelo quadro, cara. Achei bem bacana essa tua ideia e o nome diz tudo. Destrava aí. Valeu. Obrigado. Um abração. Tamo junto. Galera, segundo episódio do podcast com o Conrado da Pontual Prime. Se você gostou do vídeo, achou interessante, pegou algumas dicas, cara, compartilha com pessoas aí que precisam talvez ouvir uma história como essa, alguns insights como esse. E tamo junto, esse é o segundo episódio e bora pra cima que tem muito mais. Tamo junto.